Hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Sabe, muitos cristãos não têm maturidade espiritual e por isso nós temos problemas na igreja. Você sabe por que há problemas na igreja? Você sabe por que há problemas na célula? É simples, por causa do ser humano. Um rapaz chegou para Billy Graham, grande evangelista, hoje já falecido, né? Mas chegou para Billy Graham e disse: Billy Graham, o senhor que é um evangelista conhecido mundialmente, que já viajou por vários lugares, o senhor já encontrou uma igreja perfeita? Ele disse: por que você quer saber disso? Ele disse: não, eu nunca encontrei uma igreja perfeita, e eu quero lhe dizer que se um dia, ele falou para o rapaz, eu quero lhe dizer que se um dia você encontrar a igreja perfeita, por favor não vá para lá, porque você vai estragar essa igreja. Por que ele estava falando isso? Porque o problema com a igreja é só é o ser humano. Então, queridos, a maturidade espiritual tem a ver com isso. A maturidade espiritual. Existe um livro na Bíblia, na verdade uma carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, você pode abrir lá, ou ligar a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo, você pode começar com o capítulo 3, mas nós vamos dar um passeio na carta de 1 Coríntios, para nós aprendermos sobre maturidade, porque é impressionante como esta igreja de Corinto, essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas era uma igreja muito problemática. Essa igreja tinha muitos problemas. Eu não gostaria de pastorear aquela igreja. Talvez você ache que a nossa igreja tem problemas, mas eu te garanto que nós não temos mais problemas que a igreja em Corinto. Sabe, há pessoas que se confundem. Há pessoas que quando tem um problema na igreja que ela congrega, como esta igreja, e nós passamos por problemas, os problemas estão ligados a seres humanos, sempre. Esse prédio nunca vai nos causar problema, essa cadeira nunca vai nos causar problema, esse microfone nunca vai nos causar problema. São seres inanimados, não tem alma. Mas o problema na igreja, os problemas da igreja surgem através de pessoas. E essa igreja, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Mas como eu estava dizendo, há pessoas que se escandalizam quando estão em uma igreja, como a nossa igreja, e ela passa por problemas, porque pessoas pensam que a igreja é um cruzeiro. Deixe-me lhe dizer, a igreja não é um cruzeiro, a igreja é um navio de guerra. Em nenhum lugar na Bíblia diz que nós vamos passar, a Bíblia diz, aliás, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Então a igreja não é um lugar, claro, é um lugar de terapia, um lugar terapêutico. Todo culto é uma sessão de terapia, toda célula é um grupo de terapia. Mas nós vamos passar por dificuldades, todas as igrejas passam por problemas. E esta igreja em Corinto em especial, passou por muitos problemas. E você diz assim, mas será que o pastor dessa igreja não está vendo isso? Sabe quando há problemas numa igreja, às vezes a pessoa culpa os pastores? Mas deixe-me lhe dizer, é óbvio que nós temos que assumir a responsabilidade de resolver os problemas, mas essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Eu não conheço nenhum pastor, nenhum líder mais poderoso do que o apóstolo Paulo. Mas essa igreja que ele fundou e pregou lá e ensinou, tinha tantos problemas como a nossa. Por quê? Porque tinha seres humanos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, você pode abrir lá enquanto a gente está, tá bom? Acessar, 1 Coríntios 3, 1 diz assim, e eu, irmãos, eu quem? O apóstolo Paulo. E eu, irmãos, eu, apóstolo Paulo, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Irmãos, quando eu estive na igreja que eu fundei, quando eu estive aí com vocês pregando e tendo comunhão com vocês, eu não pude me comunicar com vocês, eu não pude ensiná-los como eu ensinaria uma igreja espiritual. Veja, o apóstolo Paulo fundou essa igreja. O apóstolo Paulo,
ele foi o homem usado por Deus para escrever mais da metade do Novo Testamento, ou pelo menos metade do Novo Testamento. Há 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13 deles, pelo menos metade, ele escreveu as cartas, e alguns acreditam que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo também. Então esse mesmo apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, eu não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, mas como a carnais. Vocês são meninos, vocês não têm maturidade espiritual. Espere um minuto, mas a igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo não era para ser uma igreja mega top das galáxias? E era. O apóstolo Paulo, ele ora aqui em 1 Coríntios, ele diz que os irmãos lá em Corinto têm todos os dons espirituais, eles foram enriquecidos com toda a riqueza espiritual, que não falta nada a eles. Mas mesmo assim, há problemas. Por quê? Porque todas as igrejas têm problemas. E nós vamos aprender 7 indícios aqui no livro, ou na carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos aprender 7 indícios de que você não tem maturidade espiritual. Quando eu falo você, esse você é simplesmente enfático, mas eu estou me incluindo nisso, nós. Mas para você captar, para você internalizar, para você abraçar essa mensagem para você, individualmente, eu uso a palavra você. 7 indícios de que você não tem maturidade espiritual. Quais são os indícios que mostram que uma pessoa não tem maturidade espiritual? Semana passada nós falamos sobre 7 indícios de que você é uma criança. Eu não vou repetir, mas hoje nós vamos falar sobre 7 indícios que você não tem maturidade espiritual. E se você se identificar com um desses indícios, ou com todos, nós precisamos tomar uma decisão de mudar, de crescer. Pastor, como eu me torno maduro? Você escolhe. Nada pode permanecer na sua vida sem a sua permissão. Então você pode tomar uma decisão e dizer, como o apóstolo Paulo disse: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu sentia como criança. Mas agora que sou um adulto, eu deixei as coisas de criança, ou eu deixei de agir como criança. É uma decisão sua. Eu preciso crescer. 7 indícios de que você não tem maturidade espiritual. Número 1, se você anda metido em invejas, contendas e divisões, você não tem maturidade espiritual. Se você anda metido em invejas, contendas, brigas e divisões, você não tem maturidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 4. Olha como os irmãos em Corinto não tinham maturidade espiritual, mesmo sendo pastoreados ou tendo a igreja sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo, um homem muito maduro. 1 Coríntios 3, 1 a 4 diz assim: e eu, apóstolo Paulo, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne. Uma criança toma leite, não pode comer carne, é sinal que é uma criança. Adultos já não tomam leite, pelo menos não, ninguém almoçou leite aqui. Eu acho que ninguém tomou café hoje de manhã, só com leite. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E o que indica para o apóstolo Paulo que os irmãos em Corinto são carnais? Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões ou divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Irmãos, eu estou vendo que vocês em Corinto, vocês são carnais, vocês são crianças espirituais, porque entre vocês há inveja, há contenda, há divisões, há rachaduras, sabe? Às vezes igrejas racham,
Glória a Deus que nossa igreja nunca rachou e nunca vai rachar, mas às vezes igrejas inteiras racham. Por que racham? Porque um pastor sai da igreja e leva metade da igreja. Porque uma criança espiritual, porque se ele quer um rebanho, porque ele mesmo não funda uma igreja e ganha suas próprias ovelhas. Sabe, então se nós estamos metidos em todo tipo de inveja, contendas, divisões, fofoca, nada causa mais divisão do que fofoca. Você sabe que há pessoas que dizem assim: não, mas eu ouvi falarem mal de você, mas eu não falei nada. O seu silêncio está dizendo que você concorda. A sabedoria popular diz que quem cala, consente. Se chega alguém comigo falando mal do pastor Paulo Jeff, e eu escuto por meia hora essa pessoa falando mal do pastor Paulo Jeff, eu sou um desleal, eu não sou uma pessoa leal. Se eu fosse uma pessoa leal, eu diria para aquela pessoa: eu quero que você pare agora de falar mal do meu líder, nesse exato momento. Você deve falar com as pessoas e não das pessoas. Uma pessoa espiritual, ele não fala das pessoas, ele fala com as pessoas. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: uma pessoa espiritual, madura, fala com as pessoas e não das pessoas. Mas muitas vezes aquele cristão que é bebê, ele não tem coragem de chegar para o pastor, de chegar para o líder de célula, de chegar para o seu supervisor, de chegar para o irmão da igreja e abrir o coração e falar. Então ele não fala com a pessoa, mas ele fala das pessoas, ou da pessoa. Cada pessoa que ele encontra, ele começa a falar do seu líder, começa a falar do seu marido, começa a falar do irmão da igreja. Nós não falamos, irmãos, das pessoas, nós falamos com a pessoa. Amém? É um sinal de que a pessoa é um bebê espiritual. E às vezes essas pessoas acham que elas são muito espirituais, mas são carnais. O apóstolo Paulo diz que um dos sinais que alguém está totalmente na carne é quando ela está metida em invejas, contendas e divisões, e nada causa mais divisão do que fofoca. E fofoqueiro não é só quem fala, fofoqueiro é quem ouve. Inclusive só há fofoqueiros porque há quem ouve, quem os ouça. Só há fofoqueiros porque há quem os ouça. Imagine uma igreja em que qualquer irmão que fosse falar mal do outro para um terceiro, aquele terceiro falasse para ele: irmão, não é assim que nós agimos aqui na Paz Castanhal. Nós não falamos das pessoas, nós não falamos pelas costas das pessoas, nós falamos com as pessoas. Se você tem algo contra a irmã Maria, contra a irmã Marta, você vá direto com ela e fale com ela, não venha falar para mim. Eu não sou fofoqueiro e nem você. Isso é fofoca, irmão. Vá falar direto com a pessoa. Nós acabaríamos com a fofoca na igreja. Um dia, o pastor Geraldo, pastor que agora está em Goiânia, ele anunciou um domingo, ele pegou a igreja de surpresa, ele disse: irmãos, semana que vem, eu quero convidar toda a igreja para o culto, porque nós vamos expulsar uma família da igreja, uma família que está causando divisão, uma família que é uma praga nessa igreja. Nós vamos expulsar essa família, e todo mundo está convidado, porque eu vou expulsar essa família publicamente. Aí todo mundo veio, porque todo mundo quer saber, né? Todo mundo é curioso, né? Você não. Ou será que é? Todos nós somos curiosos. A igreja lotou, pastor Valdo, pastora Mauro. A igreja lotou no culto para ver quem era aquela família. O pastor Geraldo pegou o microfone na hora da mensagem e disse: irmãos, eu quero expulsar a família da fofoca dessa igreja, porque essa família é uma praga, essa família é um câncer no nosso meio, e ela precisa ser expulsa do nosso meio, e a partir de hoje a família da fofoca não congrega mais conosco. Diga amém! Se você anda metido em invejas, contendas, divisões, fofocas, lari-lari, você não tem maturidade espiritual. Nós precisamos crescer. Amém, queridos? Número 2, se você idolatra pregadores, você não tem maturidade espiritual. Se você idolatra pregadores,
você não tem maturidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 1, abra lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 a 12. 1 Coríntios 1, 11 a 12 diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, ou escreveu o apóstolo Paulo, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós, brigas, discussões. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu, dizia o outro, de Cristo. Paulo, Apolo e Cefas eram pregadores. Apolo era um mestre da palavra. E os irmãos estavam discutindo. Eles estavam idolatrando o Paulo, idolatrando Apolo, idolatrando Cefas. E um irmão estava discutindo sobre a mensagem do domingo, lá na igreja em Éfeso. O Apolo tinha acabado de pregar. Apolo era um mestre, poderoso na palavra, diz a Bíblia. E ele tinha acabado de pregar o Apolo. E aí os irmãos, depois do culto no hall da igreja, discutiam: sabe de uma coisa? Eu sou de Apolo. Eu gosto demais da pregação do Apolo. O Apolo é o cara. O Apolo é que é meu pregador. O Apolo é o megatop das galáxias. Eu acho que ele não anda, ele flutua. E o outro irmão ouvindo dizia: rapaz, eu não concordo com você, a pregação do Apolo é muito chata. Eu sou de Paulo, rapaz. Eu gosto da pregação do apóstolo Paulo. Esse sim é pregador. Os outros não estão nem aí, não estão com nada. Aí o outro irmão dizia: rapaz, eu nem sou Apolo, nem sou Paulo. Eu gosto de Cefas. Ele é que foi um dos principais discípulos de Jesus, rapaz. Aí o outro, para ser mais espiritual ainda, dizia assim: eu não gosto nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Aí acabava a discussão, porque não existe ninguém maior que Cristo. Mas você está entendendo? Uma pessoa que idolatra, se você idolatra pregadores, você não tem maturidade espiritual. Sabe, é uma coisa você gostar de pregadores, eu gosto de vários. Eu poderia citar uma lista aqui, que eu gosto. Por exemplo, eu gosto demais do pastor Eibe, gosto demais do pastor Jackson, gosto demais do pastor Genildo, gosto demais do pastor Sabá, gosto demais do pastor Sandro, gosto demais do Cláudio Duarte. Eu acho engraçado, eu acho o Cláudio Duarte demais. Para falar sobre família, eu não vejo outra pessoa. Depois do Cláudio Duarte, o Josué Gonçalves. Eu gosto demais. Você pode ter a sua lista de pregadores, mas eu não idolatro pregadores. Eu não idolatro pessoas. Eu gosto deles, mas eu não idolatro pessoas. Mas há pessoas que só querem ouvir uma pessoa. Não. Você tem que estar aberto para ouvir os homens e mulheres de Deus. O apóstolo Paulo disse: irmãos, há contenda entre vocês. Cada um de vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Sabe, há pessoas. Teve uma época que um grande pregador, não vou dizer quem por ética, não foi aqui em Castanhal, foi em outro lugar, um pastor titular de uma igreja, ele não avisava mais quando ele viajava. Porque ele não avisava, porque as pessoas não iam para a igreja, muitas não iam. Por quê? Porque só serviria se fosse o pastor ministrando. O pastor não é Deus. Ninguém pode ser Deus para você, ninguém pode ser o Espírito Santo para mim. Eu gosto demais do Cláudio Duarte, mas ele não é Deus para mim. E o Cláudio Duarte, com todo respeito, não é dono da verdade. Nem Francinaldo é dono da verdade, nem pastor Eibe, nem ninguém. Ninguém é dono da verdade. O único que é dono da verdade, que na verdade é a própria verdade, é Jesus. Esse sim é infalível no seu ensino. Todos nós somos falíveis em nosso ensino. Nós nos esforçamos e estudamos para ensinar, ter um ensino mais correto possível. Mas ninguém é perfeito. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então há pessoas que às vezes idolatram pessoas, artistas, ou idolatram pregadores. Estava acontecendo isso na igreja em Corinto. Eu sou de Paulo. Talvez eles costumavam dizer, eu não sei,
Não está na Bíblia, mas eu posso até pensar alguém dizendo: quem vai pregar hoje? É o apóstolo Paulo. Eu não vou para a igreja, não gosto. A pregação do apóstolo Paulo é uma pregação muito teológica, filosófica. O cara era fariseu, rapaz. Tu acha que eu vou ouvir um cara que era fariseu? Só vou para a igreja quando for Apolo. Se você idolatra pregadores, você não tem maturidade espiritual. Irmãos, quantas e quantas vezes nós escutamos de aquele astro da internet, aquela mulher da internet, poderosa, que todo mundo idolatrava, virou homossexual. Agora está morando com outra mulher. Aquele grande pregador da internet, que todos idolatravam. E aí o que aconteceu com ele? Tinha milhares e milhares de seguidores nas redes sociais. Era um influencer gospel. Mas de repente assumiu que é gay e está num relacionamento com outra pessoa. O que aconteceu com esses homens e mulheres de Deus? Será que eles já eram assim antes? Eu não acredito. Mas Deus odeia a idolatria. O ministério desses homens foi amaldiçoado porque eles aceitaram ser idolatrados. Talvez porque o povo os idolatrou. Não idolatre ninguém, admire. Se você admira o Cláudio Duarte, se você admira o Silas Malafaia, se você admira o pastor Eibe, eu também, eu admiro demais. Eu poderia te dar uma lista de nomes, de livros que eu leio. Eu não gosto muito de ouvir mensagens, eu prefiro ler do que ouvir. Mas isso é uma opção, você pode ouvir e assistir, vai dar quase na mesma coisa. Mas eu não idolatro pessoas. Por quê? Porque pela tela da TV, tudo é azul, tudo é colorido. Mas vai congregar na igreja daquela pessoa, vai viver com aquela pessoa, vai comer 1 quilo de sal. Você já viu, você vê os pregadores atrás do púlpito, mas você não conhece o dia a dia deles. Conheça o dia a dia deles, sabe como é a família daquela pessoa, os filhos daquela pessoa, as finanças daquela pessoa. Se você idolatra pregadores, você não tem maturidade espiritual. Número 3, se você não discerne a diferença entre pais e pregadores, você não tem maturidade espiritual. Quando eu falo você, esse você é enfático. Nós. Se você não discerne a diferença entre pais e pregadores, você não tem maturidade espiritual. Há uma grande diferença entre pais e pregadores. Pais, nós temos só um. Pregadores, nós temos vários. É como professores. Nós temos muitos professores. Eu tive vários professores na minha vida, mas eu só tive um pai. Não tenho vários pais, só um pai e uma mãe. Se você não discerne a diferença entre pais e pregadores, você não tem maturidade espiritual. 1 Coríntios 4:15. 1 Coríntios 4:15. Tudo está na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 4:15. Porque ainda, diz o apóstolo Paulo, ainda que tivesseis 10.000 aios, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Porque ainda que tivesseis 10.000 aios, o que é um aio? Essa palavra em português, aio. Aio quer dizer aquele escravo, uma pessoa escrava ou livre, que na antiguidade levava a criança para a escola. Ele era um escravo ou livre, um homem escravo ou livre, responsável pela educação do homem, porque a mulher não estudava, infelizmente, naquela época.
Eu não concordo com isso, mas você também não concorda, é óbvio, ainda bem que mudou, mas as mulheres não sabiam ler, infelizmente, naquela época. Uma pena. Mas os homens. Mas a palavra que está escrita aqui é uma palavra que deu origem à palavra pedagogo. Paidagogos. O que é paidagogos? Agogos quer dizer líder. Veio da palavra liderar. Ago, liderar. Paidia ou paidion quer dizer criança. Então, é um líder de criança. O apóstolo Paulo está dizendo, porque ainda que tivesseis 10.000 paidagogos em Cristo, 10.000 professores ou instrutores ou tutores ou pessoas que os levassem ao conhecimento. Isso era um pedagogo naquela época, era uma pessoa escrava ou livre que levava a criança para o conhecimento. Onde estava o conhecimento? Na escola. Pedagogos, líder de criança. Literalmente quer dizer líder de criança. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu quero dizer a mesma coisa. Porque ainda que vocês tivessem 10.000 instrutores, 10.000 professores, 10.000 guias, 10.000 pessoas falando na sua vida, ajudando você a crescer, vocês a crescerem. Mesmo assim, vocês não teriam muitos pais, porque eu sou o pai de vocês, disse o apóstolo Paulo, porque eu vos gerei através do Evangelho de Cristo Jesus. Mas sabe, os irmãos em Corinto não tinham maturidade. Eles não sabiam honrar. O que é honra? Honra é discernir a diferença. Diga após mim, honra. Diga honrar. É discernir a diferença. Existe uma diferença entre o tratamento que eu dou para uma pessoa comum e como eu falo com um juiz. Nós temos um advogado aqui, certo, Heitor? Eu não posso falar para um juiz, você. Eu poderia talvez até ser preso se eu falasse algumas coisas. Eu poderia sair preso por desacato à autoridade. Você não pode. Eu não posso falar com o presidente da república como se ele fosse o meu amiguinho da escola. Isso é honra. Isso é discernir a diferença. Mas os irmãos em Corinto não sabiam discernir a diferença entre os seus guias, os pregadores, os tutores, os ensinadores, os seus mestres e os seus pais. Quem era o pai dos irmãos em Corinto? Aquele que fundou a igreja, que era o apóstolo Paulo, aquele que estava cuidando. Então, se você não discerne a diferença entre pais e pregadores, você não tem maturidade espiritual. Mas há pessoas que honram mais pregadores e aios e não os seus pais. É por isso que eu admiro muitos pregadores, mas o meu pregador pessoal é o meu pai espiritual. Você pode ter muitos pais. Eu tive meu pai ministerial, eu tive meu pai na fé. Todos nós temos muitos pais. Eu tive meu pai na fé. Meu pai na fé foi o Michael, irmão da pastora Michele. Ele foi meu pai na fé, ele está morto já, mas no seu enterro eu fui lá. Eu o agradeci publicamente, e eu o agradeci pessoalmente, e eu agradeci de novo no seu funeral. Eu falei, eu não seria pastor, eu não seria ninguém, talvez, se o Michael, que foi o meu pai na fé. Quem é o seu pai na fé? É a pessoa que te trouxe até Jesus. Essa pessoa é mais importante do que o pregador na internet para a sua vida, irmão. Abre teu olho. Você pode ter o seu pai. Esse é o pai na fé, o pai espiritual. Existe o pai ministerial. O pai ministerial é o pai que te projetou no ministério. Eu tive pais espirituais também. Tive pais. Meus pais foram perfeitos? Não.
Existem pais biológicos também. Talvez o seu pai biológico é o seu pai na fé. Talvez a sua mãe biológica é a sua mãe, seja a sua mãe na fé. Mas nós admiramos mais o pregador da internet, muitas vezes. E eu não digo isso advogando em causa própria, de maneira nenhuma. Eu não preciso que ninguém jogue confete, eu já sei quem eu sou, amém? Em Cristo Jesus. Não tenho carência emocional, o pastor está meio down, eu acho que ele precisa de uma injeção de elogio. Não, o pastor não está down, e eu estou bem seguro de quem eu sou. Mas o que eu estou dizendo é que se você não discerne a diferença entre pais e pregadores, você não tem maturidade espiritual. Os irmãos em Corinto estavam questionando até mesmo ofertas que eram dadas para o apóstolo Paulo. E para Barnabé, o apóstolo Paulo teve que dizer: irmãos, será que só eu e Barnabé não podemos receber uma oferta da igreja? Os irmãos estavam questionando. Mas é o pai. Eram os pais. Quem cuidava? O apóstolo Paulo. Quando surgia uma bronca na igreja, quem chamava para resolver? O apóstolo Paulo. Eu lembro quando nós tivemos um problema sério aqui na igreja, e eu precisava de alguém para resolver. Eu não liguei para o Tiago Brunet, eu não liguei, com todo o respeito, para o pastor Eibe. Quem veio resolver comigo? Quem chorou comigo? Quem comeu 1 quilo de sal comigo? O meu pastor, o meu supervisor, o meu pai ministerial, meus pais ministeriais. Mas tem gente que não liga para isso. Tem gente que é mais fã do pregador da internet do que do seu líder de célula. Mas quando ele está com fome lá na casa dele e não tem o que comer, quem leva uma cesta básica para ele? O líder de célula, não é o pregador da internet. Quando ele está com um problema no casamento, quem vai orar? O teu discipulador, o teu líder de célula, os teus pastores, teus líderes, teu irmão na igreja. Mas quando nós somos imaturos, quando nós somos bebês espirituais, nós não conseguimos discernir entre pais e pregadores. Nós admiramos mais os pregadores. O apóstolo Paulo diz: vocês, porque ainda que tivesseis 10.000 aios, 10.000 guias em Cristo, vocês não teriam, contudo, muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei. O apóstolo Paulo está dizendo: eu que sou o pai de vocês, rapaz. Vocês estão esquecendo de que sou eu que choro por vocês? O apóstolo Paulo estava dizendo isso, em outras palavras. Vocês estão esquecendo que eu estou escrevendo essa carta aqui para corrigir as falhas, para ajudar vocês a crescerem espiritualmente. Número 4, se você acha normal viver em pecado, você não tem maturidade espiritual. Se você acha normal viver em pecado, você não tem maturidade espiritual. 1 Coríntios 5, 1 e 2. 1 Coríntios 5, 1 e 2 diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós fornicação ou prostituição, e prostituição tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Agora, não era que esse irmão estava dormindo com a sua mãe, isso seria horroroso, mas é igualmente horroroso que ele estava dormindo com a sua madrasta. Esse homem, ele estava dormindo com a sua madrasta. Pense numa coisa horrível que ele estava fazendo. O apóstolo Paulo diz: estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O apóstolo Paulo diz: olha, há no meio de vocês uma imoralidade tão grande, que nem mesmo nas pessoas do mundo se praticam as coisas que estão sendo praticadas nesta igreja, diz o apóstolo Paulo. A ponto de um irmão aí, que eu fiquei sabendo na igreja, está dormindo com a sua madrasta. Por isso que a palavra de Deus diz com a mulher do seu pai, não diz que ele estava dormindo com a sua mãe. Tudo isso é importante na Bíblia, tá? Mulher do seu pai, não era a sua mãe. E o apóstolo Paulo diz: vocês estão ensoberbecidos, vocês acham isso normal. Sabe, há pessoas que acham normal ficar mentindo.
Normal, tudo é normal, todo pecado é normal. Não, não é normal. Se você acha normal viver em pecado, você não tem maturidade espiritual. Número 5. Se você tem broncas, queixas e rixas não resolvidas com seus irmãos, você não tem maturidade espiritual. Se você tem broncas, queixas e rixas não resolvidas com seus irmãos, você não tem maturidade espiritual. 1 Coríntios 6, 6 a 9 diz assim. 1 Coríntios 6, 6 a 9. O irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. O apóstolo Paulo diz: um irmão está processando outro irmão, talvez por causa de uma dívida não paga. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Disso escreveu o apóstolo Paulo. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que você não sofre a injustiça? Por que você não perdoa? Por que você não deixa esse negócio para lá e perdoa essa dívida do seu irmão? Perdoa que o irmão te defraudou, fez um negócio e não te pagou, te vendeu gato por lebre. Por que você não sofre a injustiça? Por que não sofreis antes o dano, diz o apóstolo Paulo? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você tem broncas, queixas e rixas não resolvidas com seus irmãos, você não tem maturidade espiritual. Isso acontece até de pessoas sair de uma igreja, porque o irmão comprou algo dele e não pagou. Ninguém precisa sair da igreja por isso. Se a pessoa fizer isso, ambos são meninos espirituais. Porque primeiro, se eu fiz um negócio com você e eu não te paguei, e ainda mais se você é um irmão da igreja, eu estou te defraudando. Meus negócios não são sérios. Eu sou uma criança espiritual. Mas quem é adulto espiritual, resolve suas paradas, resolve suas queixas, suas rixas, suas broncas. Nós sentamos e nós conversamos. Criança que não conversa, criança não sabe como resolver. Criança fica de mal com seu coleguinha da escola, e ele não sabe como resolver. Aí tem que chamar os pais, para os pais resolverem. Não é verdade, irmãos? Mas nós somos adultos. Se eu estou chateado com você, porque nós não conversamos, como dois adultos maduros, nós conversamos, nós sentamos, nós conversamos e nós resolvemos nossas diferenças. Eu peço perdão para você, talvez você peça perdão para mim, e tocamos a vida para frente. Mas há pessoas que não podem fazer isso, porque não são maduras, são pessoas imaturas. São pessoas que, se eu tenho uma bronca com alguém, e primeiro, crente que é espiritual não tem bronca com ninguém. Crente não tem inimigos. Nós não podemos ter inimigos. Jesus disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Orar. Jesus disse que se um inimigo ou se uma pessoa nos der um tapa de um lado do rosto, nós temos que virar o outro lado. Isso é cristianismo. Jesus não disse: se alguém te der um tapa no seu rosto, fique intrigado com essa pessoa e nem congregue na igreja que ele congrega mais. Não é isso que Jesus disse. Que tipo de cristianismo é esse do século 21? Onde nós estamos? Pessoas imaturas. Pessoas imaturas. A Bíblia diz que nos últimos dias, está escrito na Bíblia, que nos últimos dias os homens serão egoístas e irreconciliáveis. O que é uma pessoa irreconciliável? É uma pessoa que você não consegue fazer as pazes com ela. Você não consegue. Não consegue voltar a ter paz. Não consegue ter uma reconciliação. E você acha que isso é bom? Não, isso não é bom. O apóstolo Paulo disse que os irmãos estavam processando um ao outro.
levando para o tribunal. Os irmãos tinham rixa, tinham problemas entre eles, talvez irmãos intrigados. Se você senta aqui, eu vou sentar do outro lado da igreja. Eu não quero ter comunhão com você, eu não vou com a tua cara, eu não quero ter nada a ver com você, não fale comigo, por favor. E nós pensamos que nós somos espirituais, nós somos carnais, nós somos bebês, imaturos. Não precisa ser best friend, nós não precisamos ter best friend de todos, não. Nós temos níveis de amizade, mas nós não podemos ter inimigos. Cristãos não têm inimigos. Cristão que é cristão não guarda mágoa de ninguém. Cristão que é realmente um cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo, uma miniatura de Cristo. Um cristão que é realmente cristão, ele não vai ter bronca com ninguém. No que depender dele, claro, porque às vezes não depende de nós. Às vezes nós queremos ter paz, mas a pessoa não quer. A pessoa não quer perdoar, a pessoa não quer se reconciliar, a pessoa não quer fazer as pazes, a pessoa quer brigar. Por isso é que a Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, no que depender de vós. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo: faça todo o possível que você puder para ter paz com as pessoas. Mas há pessoas, como diz a Bíblia, que nos últimos dias serão irreconciliáveis. Você vai pedir perdão, você vai se humilhar, você vai atrás da pessoa, mas a pessoa vai te bloquear nas redes sociais. A pessoa, você vai ligar para a pessoa não vai te atender. Você vai mandar mensagem, a pessoa vai visualizar e ela não vai responder. Fique em paz. Você está fazendo todo o possível para viver em paz. Você está fazendo a sua parte. Continue orando por essa pessoa. Um dia essa pessoa vai crescer e vai parar de ser um bebê espiritual, fazendo birra, e vai se tornar um homem e uma mulher de Deus. Amém, queridos? Meio forte essa palavra, né? Mas o apóstolo Paulo escreveu. Número 6. Se você não tem reverência na casa de Deus, você não tem maturidade espiritual. Se você não tem reverência na casa de Deus ou com as coisas de Deus, você não tem maturidade espiritual. 1 Coríntios 11, versículos 17 a 21. 1 Coríntios 11, 17 a 21 diz assim: entretanto, escreveu o apóstolo Paulo, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Na época da igreja primitiva, não gosto de chamar primitiva, né? Isso é uma coisa meio não polida. A igreja original, a igreja modelo, a igreja do livro de Atos. Na época da igreja de Atos, a ceia era uma grande festa. A ceia, eles tinham uma mesa com um banquete. Era um banquete, irmãos. Não era aquele pedacinho de pão que nós temos hoje, com todo o respeito, e aquele pouquinho de vinho. Não, era um banquete. Era uma coisa linda, e os irmãos comiam, tinham comunhão. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que no culto, um irmão tomava vinho demais e ficava bêbado. É isso que está escrito aqui. Que assim enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Naquela época, para ficar bêbado com o vinho, aquele vinho que tinha pouco álcool, era preciso tomar muitas doses. E o irmão ficava bêbado no culto, na ceia do Senhor.
Outro comia e não deixava para o outro, ou seja, não tinha reverência com as coisas de Deus. Se você não tem reverência na casa de Deus, você não tem maturidade espiritual. Sabe, há pessoas que não têm reverência com as coisas de Deus. De propósito, elas chegam depois do louvor. De propósito, elas não estão nem aí se elas vão chegar atrasadas ou não. Como se elas estivessem indo para um show ou para qualquer coisa. Até o Enem. Se você for fazer a prova do Enem e você chegar 1 minuto atrasado e o portão já estiver fechado, você não entra mais. Isso é para entrar na faculdade. Mas a porta da igreja nunca se fecha. Mas aqui a porta não te leva para a faculdade, te leva para o céu. A porta da igreja te leva para o céu. E mesmo assim, muitos de nós, muitas pessoas que não têm maturidade espiritual, não se importam com isso. Eles não se importam de chegar atrasados. Eles chegam, eles entram de qualquer maneira, se sentam mascando chiclete, ficam se levantando a cada 5 minutos para ir ao banheiro, tomar uma água, ficam conversando com a pessoa que está ao lado, ficam jogando Free Fire, ficam respondendo mensagens no WhatsApp. Crentes que são bebês, não têm reverência, fica falando mal da mensagem durante a mensagem, em vez de estarem abrindo o coração para ouvir a palavra de Deus, estão criticando e julgando a própria mensagem durante a mensagem. Crente bebê, crente imaturo, crente carnal, vamos crescer em Deus e sermos homens e mulheres maduras em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 14:40, tudo deve ser feito com decência e ordem. Número 7, para a gente finalizar. Se você é levado por qualquer vento de ensino, você não tem maturidade espiritual. Se você é levado por qualquer vento de ensino, você não tem maturidade espiritual. Sabe, há pessoas, eu fico estarrecido. Há pessoas que basta um pregador chorar na internet, pronto, a pessoa já diz, esse pregador é demais. Gente, choro não vai salvar não. Jesus não disse, ide e pregai choros, ide e pregai o evangelho. Às vezes nós filtramos tudo pela emoção. Não, nós temos que ver se o que a pessoa está pregando faz sentido, concorda com o ensinamento bíblico. Nós temos que ver se aquele pregador está pregando algo que seja verdadeiro, baseado na palavra. Se a doutrina dele, o ensino dele é correto, ou dela, é certo. Há pregadores que só pregam opiniões pessoais. Ou há pregadores que são polêmicos, só querem pregar coisas que são polêmicas. Uma vez alguém me perguntou, pastor, qual é a sua posição? Eu disse, como assim? Ele disse, você crê que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Qual é a minha posição? A minha resposta foi, a minha posição é a posição de Jesus. Ele disse, mas qual é a posição de Jesus? Ele nem conhecia qual era a posição de Jesus, para você ver o nível de imaturidade desse pregador. Eu disse, a posição de Jesus é que ninguém sabe o dia nem a hora, e que o Filho do Homem vem como um ladrão, e que nós precisamos estar preparados. Eu não me importo se Jesus vem antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, ou depois da grande tribulação. Eu só quero que quando Jesus voltar, eu esteja preparado. Essa é a pergunta mais importante. Eu estou preparado para a volta de Jesus? Essa é a pergunta importante. E não a pergunta se ele vem antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação. Pastor, será que Bill Gates... Olha, Bill Gates já foi... Hitler já foi o anticristo. Bill Gates já foi o anticristo.
Presidente da França já foi o anticristo. Gente, ninguém sabe quem é o anticristo. Nenhum pregador sabe. Pare de seguir besteiras. Ninguém sabe. A vacina é a marca da besta, o Pix é a marca da besta. Besta é quem acredita nisso. Esse sim é besta. Porque não leu a Bíblia e não sabe que a marca da besta tem a ver com dinheiro. E vai ser na mão direita, não pode ser na mão esquerda, não é no braço. A vacina é dada na mão? É dada na testa a vacina? Então a vacina não é a marca da besta, irmãos. Pelo amor de Deus, nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. O Pix é alguma coisa na sua mão, na sua testa? Não, é no celular, então. Ah, mas o celular está na minha mão direita. Pelo amor de Deus, né? Lá em Corinto, os irmãos estavam dizendo, não tem mais ressurreição dos mortos, não. Eu ouvi um pregador dizendo que não tem mais ressurreição dos mortos, não. O apóstolo Paulo está dizendo, mas como? Se nós pregamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como não há? É óbvio que há. Então, queridos, qual a conclusão de tudo isso? O apóstolo Paulo escreve para a gente concluir, 1 Coríntios 14, 20, diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos.